E aí pessoal, estamos com mais uma aula de CorelDRAW para vocês. Então vou começar a mostrar agora como fazer assim para um fechamento de arquivo, né? Para mandar para gráfica, para o birô de impressão, né? A gente recebe muitas coisas assim para impressão, né? Onde eu trabalho no birô, e às vezes a gente recebe com alguns efeitos que pode dar problema, né? Pode acabar dando problema. Uma das muitas coisas que acontece é a hora que a pessoa salva, ela manda com a fonte que foi feita, foi criado o arquivo, e na verdade essa fonte a gente não tem, pode não ter. Isso daí isso daí é responsabilidade de quem criou, né, do designer, passar a fonte ou então converter em curva, né? Como que eu faço para converter em curva então? O que é isso? Na verdade, assim, ó, todos esses textos que estão aqui eu posso editar ele, né? Eu posso pegar aqui, editar tudo, digitar, continuar digitando e tal, porque ele é um texto, né? Então eu tenho que converter ele para curvas, né? Deixar ele como um objeto. Para fazer isso daí é simples, tá? Primeiro a gente tem que selecionar todo o texto, né? Então o que a gente tem que fazer, ó? Vamos vir aqui em editar, selecionar tudo, texto. Ele seleciona todo o texto que tem no teu arquivo. Selecionou o arquivo, os textos, o que tem que fazer agora? Você pode vir aqui organizar, converter em curva ou simplesmente apertar o Ctrl Q, que é a tecla de atalho bem utilizada aí, tá? Pronto. Isso daqui já é uma das coisas que garantem que seu arquivo vai certinho, não vai faltar fonte nenhuma. Outra coisa interessante também, né, é que nem no caso aqui eu usei um Power Clip, tá, para colocar essa imagem no fundo, né. O Power Clip, ele costuma às vezes dar problema na hora da impressão e tal. Para ficar até mais leve do seu arquivo, toda vez que você fechou o arquivo, é até interessante você deixar o Power Clip, mas depois você editar, né, como deixar sem Power Clip, né. Como que eu faço? Ó, aqui tá com Power Clip, ó, efeito, Power Clip, editar conteúdo, tá lá dentro, né, Power Clip. Para eu retirar então, eu venho efeito, Power Clip, extrair conteúdo. Tirei, ó, repara que ficou essas partes de fora aqui, né, sobrando. E eu não quero essa parte, então o que eu tenho que fazer? Vamos selecionar só a parte base do cartão. Com o Shift eu seleciono a imagem também, de fora. Agora tá os dois objetos selecionados aqui, eu venho aqui em interseção. Cliquei na interseção, ele vai fazer o recorte só da parte de dentro, parte interna aqui da imagem. E eu deleto essa parte do fundo. Pronto, agora a gente não tem um Power Clip, mas o efeito é o mesmo, igualzinho, com um arquivo bem mais leve. O Power Clip costuma dar problema ainda. Uma outra coisa que costuma dar problema também é a questão da transparência. Por exemplo, se eu tenho aqui é que nesse caso eu não tenho, né? Não está com transparência, mas eu vou explicar para vocês. Se você fez um arquivo com transparência, por exemplo, aqui tem um verde aqui, vou tirar o contorno, e eu vou usar uma transparência. Vamos supor que eu coloque aqui e tal, vou fazer aqui vamos supor que fosse assim, ó. Aí eu quisesse colocar uma transparência, né? Eu venho aqui, transparência uniforme e tal, crio uma transparência ali, certo? Ó, o único detalhe é assim, que para impressão, para quando você vai fechar o arquivo, ele também costuma dar problema. Para que isso não ocorra assim de jeito nenhum, né? Que não dá nenhum problema, você seleciona essa transparência aqui, né? Esse objeto que está com transparência, e vamos convertê-lo em imagem, tá? Em bitmap, converter em bitmap. A gente vai colocar 300 dpi, que é a resolução melhor para impressão, né? E fundo transparente, tá? Tem que deixar esse daqui selecionado. RGB, fundo transparente. Vou deixar RGB. Pode colocar CMYK, né? Como é para impressão, CMYK. Eu uso RGB mesmo. Tem muitas impressoras aí que já corrigem já de CMYK para RGB. De RGB para CMYK, aliás. Que a saída é CMYK. Vou dar um OK aqui. Converteu, tá? Ó, isso aqui já é uma imagem, tá? É uma imagem. Eu venho aqui em propriedades só para ter certeza, ó. Tamanho e tal, resolução 300 por 300, tá? Outra coisa, eu vou dar uns Ctrl Z aqui para mostrar como que antes não tava, tá? Ó, botão direito, propriedades, olha, já muda para objeto, né? Depois do objeto, ainda a gente pode trocar, tá? Outra coisa que também costuma dar problema,
que muita gente gosta de usar, eu também gosto de usar, às vezes nesse daqui eu não usei, mas às vezes eu uso. É a sombra, né? Efeito de sombra. A gente vai lá, coloca... Vamos colocar aqui efeito de sombra. Eu gosto de usar assim, eu gosto de usar essa técnica. Eu venho aqui sombreamento, coloco aqui um incandescente pequeno, aí ele fica ali com a sombra, né? No caso aqui está a sombra cinza. Vou colocar uma sombra preta, né? Muita gente gosta de usar isso daqui. O que acontece também é que pode dar muito problema, tá? Principalmente se a sombra tiver, você girar, tiver algum objeto girando. Ó. Repare que só na visualização já dá uma diferencinha já, né? Então, o que a gente faz? Bom, tem duas formas aí, tá? A primeira é você fazer essa sombra aqui normal, seleciona tudo, organizar, separar grupo de sombreamento. Aí eu vou separar o texto e a sombra. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Tem que selecionar só a sombra, ó. Selecionei, vou dar um Ctrl Z, eu sei que ela está selecionada. Vem aqui em bitmap, converter em bitmap. Mesma coisa, 300 dpi, fundo transparente. Ok, pronto. Converteu ela em imagem. Pode salvar tranquilamente e enviar para a impressão. Tá? O arquivo está prontinho aí, né? No tamanho certo, se você mandando no tamanho certo, vai estar pronto. Ou tem outro jeito de fazer a sombra que eu na verdade é que eu gosto de usar, assim, atualmente eu estou usando, que é assim, ó. Vou colocar aqui só para visualizar legal aqui, tá? Então, vamos supor que esteja assim, eu quero colocar a sombra. O que eu faço? Eu dou um Ctrl mais para duplicar exatamente na mesma posição. Duplicou, eu coloco preto, tá? Preto. Repare que embaixo ainda está, quando eu dei o Ctrl mais ele duplicou. Vou dar um Shift Page Down para jogar para baixo. Desculpa, antes de dar o Shift Page, antes de jogar para baixo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o efeito que eu quero, né? Primeiro eu converto em bitmap, tá? 300 dpi, fundo transparente. Aí agora, o que é interessante, ó, bitmap, desfocar, desfoque gaussiano. Vou dar um visualizar aqui para ver como vai ficar. Tá muito, vamos colocar aqui, ó, 0,9, não, 2. Aí, tá bom. Vou dar um OK. Você vai fazer o ajuste, aí depende do tamanho, né, do arquivo, vai ficar de uma qualidade. Shift Page Down para jogar para baixo. Shift Page Down para jogar para baixo. Shift Page Down para jogar para baixo. Olha lá, tá com a sombra, tá? O que eu fiz? Na verdade eu só joguei para baixo porque tinha várias camadas aqui, né? E olha lá, tá com a sombra excelente. Essa daqui é a sombra perfeita, tá? Eu gosto de usar essa daqui, bem melhor que a outra. Essa daqui, certo? Eu espero que tenha solucionado aí muitas dúvidas, até para facilitar para o pessoal da impressão. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.